O Caiado agora está ali junto do PSD do Kassab, junto com o Ratinho, com o Eduardo Leite. Quero mostrar primeiro um vídeo aqui, falando sobre o Tarcísio nesse jogo todo, o que está acontecendo, né, que o Kassab falou sobre o Tarcísio. O Tarcísio é um omisso, o Tarcísio é um refém do bolsonarismo, né? Isso está muito claro. Né? Vamos ver aqui as falas dos dois. Fala do Tarcísio sobre o que disse ontem aqui para a gente o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e depois traremos aqui as últimas atualizações sobre o estado de saúde do presidente Lula, que passou por uma cirurgia de catarata. A gente vai entrevistar um médico. Temos pouquinho tempo, mas vamos correr para dar tempo de fazer tudo isso aqui para você que acompanha o UOL News. Então deixa aí o like na nossa transmissão, por favor. Like aí, por favor. Bom, depois da fala do presidente do PSD, Gilberto Kassab, ontem aqui para o UOL News, hoje o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se manifestou. Vamos ver o que o governador Tarcísio de Freitas disse. É o seguinte, vamos rodar imagens aqui enquanto eu leio o que disse o governador Tarcísio de Freitas. Ele disse o seguinte, pessoal, estou aqui com a reportagem, ele falou que é fácil estar ao lado, né, quando a pessoa está bem. Tarcísio disse que vai ser grato a quem estendeu a mão, né? Está falando do Bolsonaro. Às vezes não vê, às vezes você, Você às vezes não vê muito isso na política, estender a mão quando a pessoa está na pior, quando precisa de ajuda, perdeu o poder, quando está privada da liberdade, disse ele em referência ao ex-presidente. Ele disse que a decisão de ficar em São Paulo não significa submissão. Não é novidade, porque desde 2023, quando cheguei em São Paulo, disse que meu projeto era de longo prazo, falou o Tarcísio de Freitas. Vamos recuperar aqui o que disse o Kassab ontem em entrevista. Só a semiótica aqui, gente. O Carluxo de cão de guarda dele o tempo inteiro, cara. Tempo inteiro. Toda hora. O Tarcísio, em todas essas entrevistas após a visita íntima que ele fez aí pro Bolsonaro, o Carluxo estava atrás, cara, mostrando assim, ó, quem manda é a gente. Você é nossa cadelinha, tá? Você é nosso cachorrinho. Você obedeça o que o Bolsonaro falar. Tá muito claro isso. Por que o Carluxo tem que ficar ali atrás dele? Né? É um recado dado. Vamos ver o que o Kassab falou. All News. Mas eu tenho dito sempre ao governador Tarcísio, e eu acho que esse é o pensamento dele também, que é muito importante os gestos dele, as ações dele de reconhecimento, de gratidão, porque isso mostra caráter, né? E ele é um bom caráter, mas é importante que uma personalidade como ele, que é governador de São Paulo, que legitimamente tem as pretensões de comandar o país um dia, e se não tem, muita gente no Brasil quer que ele tenha. Ele precisa mostrar que tem a sua identidade. E identidade significa ser bom caráter, ele tem que ser, evidentemente, reconhecido, tem que estar sempre mostrando qual foi a importância do ex-presidente Bolsonaro na sua carreira, na sua eleição de governador, mas é fundamental que ele tenha a sua identidade. Uma coisa é gratidão, reconhecimento, lealdade, outra coisa é submissão. Tá aí, o Calejão. É impressionante pensar que o Kassab ainda é um dos grandes players aí, né, da política nacional. Tem a maioria das prefeituras aqui em São Paulo. Agora está saindo com essa candidatura aí que pode ser do Ratinho Júnior, pode ser do Eduardo do Caiado, né, do Eduardo Leite. Como é que você vê essa submissão do Tarcísio, né, com relação ao Bolsonaro e essa entrada de sempre tem, né, um centro moderado, do centrão, com esses 3 possíveis pré-candidatos aí à presidência? Ô, Bez, põe a foto do Kassab aí de novo, rapidão, só para mostrar. Não é bizarro? Eu fico pensando, esse cara... O Christopher Waltz, lembra? Em Pulp Fiction. Você assistiu essa porra. Parece. Ele entrega o anel que ele fala, seu pai me deu esse anel e eu fiquei com esse anel 5 anos no meu rabo. Eu guardei esse anel no meu cu e agora ele é seu, criança. Aí ele dá o anel pro moleque, o moleque fica traumatizado. O Christopher Walken. É isso, eu falei, o que eu falei? Waltz. Isso aí. Mano, tá igualzinho aquele personagem, cara. O moleque fica traumatizado, ele cresce pra ser o Bruce Willis, que é Era um relógio,
Calejão. Era o relógio, não é anel, é relógio, é relógio. Tá igualzinho o maluco que guardou o relógio no cu pra dar pro filho do... Ô, Bezi, vamos lá. Falando sério sobre a análise política aí. O Tarcísio, cara, veja, o diabo de depender de uma maneira tão umbilical de outra figura política é isso, entendeu? O Tarcísio, ele não ascende no debate público nacional porque ele tem nenhum tipo de contribuição significativa, porque ele é especialmente bom em nada, porque ele tem uma visão, um projeto de país, nada. Esse cara ascende porque ele foi o ministro do Bolsonaro. Tanto é que os filhos, acho que o Carluxo, sei lá quem, depois de humilhar o Tarcísio, escreveu nosso eterno ministro. Ele escreveu isso, entendeu? Que é tipo assim, claro. bote-se no seu lugar. Sabe o que isso quer dizer na prática? Nosso eterno ministro quer dizer o seguinte: você nunca vai ser um formulador. Você sempre vai ser um papagaio de pirata que tá aí para repetir o que você é orientado para repetir, e você sempre vai ter um cargo que a gente determinar que você deve ter. Você nunca vai ser cabeça de chapa. Você nunca vai ter, de fato, autonomia para formular o seu movimento. Agora, o Tarcísio tem planos diferentes. E o Tarcísio, ele é, digamos assim, ele não é tão elaborado como o Nicolas, por exemplo. Vocês viram recentemente o Nicolas capitalizando em cima da história do cãozinho Orelha. Sim. Você viu? Aquilo ali é genial, tá? Porque aquilo ali é uma forma de estabelecer interlocução com o teu campo adversário. Porque quem é que não vai, Bezi, se solidarizar, sentir ódio em alguma medida, se identificar com um cãozinho que é assassinado covardemente por uns playboy filha da puta? Quem é que não vai se identificar com uma porra dessa? E o Nicolas é muito mais articulado, velho. Ele é muito mais capaz de perceber as brechas pelas quais ele pode passar para se comunicar com o campo adversário do que os Bolsonaro e até o próprio Tarcísio de Freitas. O Tarcísio não é tão unidimensional e chucro como os Bolsonaro, mas ele também não é tão, digamos assim, capaz de fazer esse tipo de coisa como o Nicolas. Agora, ele está batalhando, Bezi. Também é um erro achar que o Tarcísio vai ser para sempre refém do bolsonarismo. Por quê? Porque ele está construindo um capital político próprio, ele ainda não tem velocidade para levantar voo sozinho, mas muito em breve pode ser, e o Kassab está às voltas com isso. É por isso que ele já disse que ele vem para a reeleição no estado de São Paulo. Me parece que ele tem uma chance enorme de se reeleger com uma aprovação alta, e aí em 2030 esse jogo do Kassab, dessas raposas da política tradicional brasileira, ele vem com tudo, tá? Então, me parece que ele ainda está engolindo, ele está passando maionese no sapo, sabe assim? E está engolindo, ele deve estar com muito ódio, você não tem ideia. O Tarcísio deve estar assim, esses filha da puta, meu irmão, que eu não aguento mais ter que aguentar, tipo o Carluxo. Ô, Bezi, quantos votos tem o Carluxo, cara? Quantos votos tem o Carluxo? O Carluxo tem meia dúzia de votos. Até hoje ele só conseguiu ser vereador, essa porra. Agora, talvez, ele vai conseguir algo um pouquinho maior, como senador e o caralho. Você imagina ele cagando regra pro Tarcísio, mano, que é governador do estado, falando, ó, você vai pagar pedágio aí quietinho. Ajoelha e reza, porque senão a gente te engole vivo. E o Tarcísio ainda sabe que é o caso, mas muito em breve pode ser que isso mude e o Tarcísio já não vai se submeter da mesma forma. Ele nunca vai bater de frente, mas ele já não vai pagar o pedágio que ele paga, o lanche que ele paga até hoje aí. Ô André, e o Tarcísio ainda é o candidato preferido da Faria Lima? A gente viu essa semana notícias também falando que a Faria Lima aceitaria o Flávio Bolsonaro numa boa, né? Como é que está essa temperatura ali vindo dos nossos queridíssimos da Faria Lima? A Faria Lima quer qualquer um que não seja o Lula, né? Essa é se colocar lá se for para abraçar o cara do Missão lá do MBL, ele abraça, porque ele quer qualquer doido que não seja o Lula. Abraçou a porcaria do Bolsonaro, então qualquer um ele abraça. O que eles querem, assim, eles falam assim, abraço o Flávio, beleza, mas eles não têm segurança que o Flávio vai conseguir fazer frente ao Lula. Por isso que eles estão bravos, porque eles acham, na visão dele, que somente o Tarcísio teria a capacidade de fazer
uma frente de verdade aí ao Lula. Então, por isso que eles queriam o Tarcísio, né? Que eles sabem que o Flávio provavelmente não vai agregar tanto, aí vai dividir um pouco a direita, daí vai vir um candidato aí, pô, parece, sei lá, torcida, os caras vão sortear o candidato, então vai ser ou Eduardo Leite ou Caiado ou Raí Júnior, Aí vão fazer isso e tal, mas todo mundo já sabe que vai ser uma candidatura meio que só para existir, que não vai chegar a lugar nenhum, até o próprio Kassab sabe, que daí eles vão usar isso para... Quem sabe, vota Kassab, hein? O louco, hein? O logo, o slogan dele. Era estadual é Kassab, não, federal é Kassab, estadual é Rodrigo. Puta, verdade, é o Rodrigo Garcia que foi... Perdeu pro Tarcísio, né? Conseguiu, verdade, parabéns. Verdade. Mas então, eles estão nessa, né? E aí, cara, vamos ver, cara, que se essa segunda candidatura aí do PSB vai dar alguma coisa, ele vai usar isso para negociar cargo, para negociar apoio no segundo turno. Porque assim, uma disputa todo mundo sabe qual que vai ser. Vai ser Lula com 48, 47, e o Flávio com 40, 42, e no segundo turno a gente vê o que acontece. Qualquer outro nome não vai ter, cara. Não vai ter nada. Que nem a tentativa é o pensamento mágico, né? Do Centrão, o pensamento mágico da Faria Lima, né? De ter uma terceira via. Esse mesmo papo de sempre, né? Que a gente sabe que não cola. O Mansi fala: Tarcísio não sabe ser administrador público. Ele acha que privatizar e cortar os investimentos em saúde e educação significa desenvolvimento. Pífio. É isso que ele tem feito. Mas qualquer político de direita pensa mesmo. Qualquer liberal, exato. Essa é a cartilha fundamental do que define os liberais, aliás. Impressionante, né? O Felipe Carneiro, o bolsonarismo tem seus próprios presos políticos, vão viver para sempre presos no saco da família. Tarcínico é o maior exemplo disso. Cara, eu não sei, Bez, se eu concordo com isso, porque, veja, é um processo no qual o bolsonarismo, como face hegemônica da extrema-direita, também está perdendo força. E existem novas formulações que vão surgir a partir desse ponto. Tem gente que vai que vai receber o legado, o espólio do bolsonarismo, e não necessariamente é um Bolsonaro. Isso se aplica, por exemplo, para o Nicolas, sabe? E não à toa, a família Bolsonaro, os irmãos, já estão partindo com tudo para cima do Nicolas, porque, de fato, parece que o Nicolas é uma figura muito mais capaz de levar à frente a cretinice da extrema-direita do que a família Bolsonaro. Não sei, eu acho que essa análise tem como base o estado de coisas que a gente viveu ao longo dos últimos 6, 7 anos. É por isso que cria essa impressão de que a coisa é muito cristalizada e não vai mudar nunca. Mas muito em breve me parece que o Nicolas vai ser a principal liderança da extrema-direita. Salve, salve, galã e galoa. 2025 já terminou e talvez você tá olhando para trás pensando, podia ter sido melhor, mas olha só. 2026 literalmente acabou de começar e pode ser completamente diferente se você tomar uma decisão diferente agora, principalmente se essa decisão for começar a usar esse sistema de renda extra que tá bombando na internet. É um negócio novo que pessoas normais, como eu e você, estão usando para fazer uma grana extra todo mês. É tão fácil, mas tão fácil quanto mandar mensagem no WhatsApp. Sério, qualquer um consegue. Olha o caso do Guilherme aqui. Ele topou testar e nos primeiros 7 dias usando o sistema automático fez R$ 1.818. Já ajuda bastante no fim do mês, concorda? Tem o Gustavo também, que em um mês inteiro conseguiu fazer mais de R$ 5.000. Eu sei, você provavelmente já viu um monte de gente prometendo ganhar dinheiro fácil na internet, né? Mas esquece tudo isso. Aqui é com certeza diferente. Aqui você vai fazer dinheiro de verdade pela internet. Só precisa ativar o sistema que eu vou te passar no WhatsApp. Não vou mentir dizendo que você vai ficar rico da noite pro dia. Essa não é a ideia. A ideia é te dar aquele respiro com as contas no final do mês. E se sobrar um dinheiro a mais, melhor ainda. Relaxa, que não tem nada de tigrinho. Ninguém vai te enganar e você não vai precisar enganar ninguém também. Agora, para você sacar direitinho como tudo isso funciona, você vai precisar assistir 3 aulas que eu separei.
são gratuitas. Se você está sentindo que isso pode ser a oportunidade que faltava para você fazer uma renda extra sem complicação, clica no link aqui na descrição e chama a gente no WhatsApp. Eu mando as 3 aulas para você. Depois você decide se quer usar o sistema ou não. Tudo gratuito e mostrando um jeito real de ganhar dinheiro online.